Hoje o assunto que abordaremos será a cadeia transportadora de elétrons e produção de ATP pela ATP sintase. Nas células eucarióticas, o estágio final da oxidação dos nutrientes ocorre na mitocôndria. A organela promove a rápida oxidação do NADH e FADH2, produzido nas reações de glicólise, ciclo do ácido cítrico, oxidação dos ácidos gráficos e oxidação de alguns aminoácidos. A transferência de elétrons do NADH e FADH2 para oxigênio se realiza em uma sequência de reações de oxirredução em processo denominado cadeia mitocondrial transportadora de elétrons, também conhecida como cadeia respiratória. A cadeia consiste de uma série de transportadores de elétrons que operam sequencialmente, formados por proteínas integrais de membranas associado a grupos prostéticos capazes de aceitar ou doar elétrons. Os elétrons passam através dessa cadeia de menor para o maior potencial padrão de redução. Na medida que os elétrons são transferidos ao longo da cadeia, ocorre a liberação de energia livre, suficiente para sintetizar a ATP a partir do ADP, adenosina disfosfato, e PI, radical fosfato inorgânico, por meio da fosforilação oxidativa. Os componentes da cadeia mitocondrial transportadora de elétrons estão localizados na superfície interna da membrana mitocondrial interna, por onde os elétrons provenientes do NADH e FADH2 fluem para o oxigênio molecular. Os transportadores de elétrons funcionam em complexos multienzimáticos, conhecido como NADH coenzima Q oxirredutase, complexo 1, succinato coenzima Q oxirredutase, complexo 2, coenzima Q citocromo C oxirredutase, complexo 3 e citocromo C oxidase, complexo 4. Os grupos prostéticos transportadores de elétrons associados aos complexos proteicos são nucleotídeos da nicotinamida, NAD+, nucleotídeos da flavina, FMN ou FAD, ubiquinona, coenzima Q, citocromos e proteínas ferro e enxofre. O esquema a seguir ilustra a cadeia transportadora de elétrons. Agora explicaremos detalhadamente o que ocorre em cada etapa da cadeia transportadora de elétrons. Complexo 1. O complexo 1 transfere elétrons do NADH para o ubiquinona. A transferência de elétrons através da cadeia respiratória inicia-se com o complexo 1, também chamado NADH coenzima Q oxirredutase ou NADH desidrogenase, onde catalisa a transferência de dois elétrons do NADH para a coenzima Q, ubiquinona. As principais fontes de NADH incluem reações do ciclo do ácido cítrico e da oxidação dos ácidos graxos. Composto por 43 cadeias polipeptídicas diferentes, o complexo 1 é a maior proteína transportadora de elétrons. Além de uma molécula de flavina mononucleotídeo, FMN, o complexo contém 7 centros ferro e enxofre. Os centros ferro e enxofre podem consistir de 2 ou 4 átomos de ferro complexado com igual número de íons sulfeto, no qual mediam a transferência de um elétron. As proteínas que contêm centros ferro e enxofre são também conhecidas como ferro-proteína sem M. As reações catalisadas pelas desidrogenases são exemplificadas esquematicamente pelas equações. Esta reação envolve a transferência reversível de 2 prótons mais 2 elétrons do substrato para o NAD+. Um próton H+ é liberado para o meio, e o íon hidreto é incorporado na posição 4 do anel de nicotinamida do NAD+. NADH é oxidado a NAD+, pela ação do complexo 1 com a transferência de 2H+, e 2 elétrons para a coenzima Q, na cadeia mitocondrial transportadora de elétrons. Os elétrons são transferidos inicialmente do NADH para FMN, um dos grupos prostéticos da enzima para produzir a forma reduzida FMNH2.
A seguir, os elétrons são transferidos da FMNH2 para uma série de proteínas ferro-enxofre, cujos grupos mais comuns são 2 ferros, 2 enxofre e 4 ferros, 4 enxofre. O estado oxidado férrico, Fe3+, dos grupos, captura os elétrons da FMNH2, com a liberação de prótons, conforme a equação. As proteínas ferro-enxofre reduzidas são reoxidadas pela coenzima Q, um pequeno composto lipossolúvel presente em virtualmente todos os sistemas vivos. A coenzima Q aceita os elétrons das flavoproteínas e é reduzida à coenzima QH2, em reação reversível de transferência de elétrons. Durante a transferência de 2 elétrons através dos centros redox do complexo 1, 4 prótons são translocados da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Analisando a figura, verifica-se o fluxo de elétrons e prótons por meio do complexo 1. Os elétrons passam do NADH para a coenzima Q por vários centros ferro-enxofre. A redução da ubiquinona, a ubiquinona H2, também necessita de 2 prótons. 4 prótons são transferidos da matriz para o espaço intermembrana. O fluxo de prótons gera um potencial eletroquímico através da membrana mitocondrial interna, que conserva parte da energia liberada pelas reações de transferência de prótons para a síntese de ATP. Os inibidores dessa reação são o rotenona, no qual bloqueia o transporte de elétrons entre NADH e ubiquinona. O complexo 2 oxida o succinato, transferindo seus elétrons também para a coenzima Q. Ele representa a segunda porta de entrada de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Como ocorre? O succinato é oxidado a fumarato pela enzima succinato desidrogenase. Essa enzima tem FAD como grupo prostético e catalisa a oxidação do succinato a fumarato. Os elétrons e prótons são transferidos do succinato ao FAD, que se reduz a FADH2. Também fazem parte do complexo 2, centros ferro-enxofre e o citocromo B. Ambos não recebem prótons, só são transportadores de elétrons. Ao contrário do complexo 1, os prótons são enviados para o interior novamente, não contribuindo para a formação do gradiente de prótons. O esquema mostra o fluxo de elétrons por meio do complexo 2. Os elétrons do succinato passam por uma flavoproteína e vários centros ferro-enxofre para atingir a coenzima Q. O complexo 2 não contribui diretamente para a gradiente de concentração, mas serve para suprir elétrons da cadeia mitocondrial de transporte. Inibidor para essa etapa é o malonato. Complexo 3. O complexo 3, coenzima Q, citocromo C oxirredutase ou citocromo BC1, catalisa a transferência de elétrons da coenzima QH2 para o citocromo C, com o transporte de prótons da matriz para o espaço intermembranas. O complexo enzimático é formado no mínimo por 8 proteínas diferentes, incluindo 2 citocromos B, que apresentam potenciais de oxirredução diferentes, um citocromo C1 e uma proteína ferro-enxofre. Devido a essa composição, o complexo 3 às vezes é denominado complexo citocromo BC1. Nos organismos aeróbicos, as funções geradoras de energia possuem vários citocromos, localizados na membrana mitocondrial interna. Os citocromos são proteínas transportadoras de elétrons, caracterizadas pela presença de um grupo M como grupo prostético. As porfirinas são compostos tetrapirrólicos que permitem numerosas variações em sua estrutura, dependendo do substituinte no núcleo pirrólico e de suas disposições específicas. No decorrer dos ciclos catalíticos, os átomos de ferro dos citocromos oscilam entre o estado férrico, Fe3+, e o estado reduzido, ferro 2+.
Os citocromos são classificados pelas naturezas da cadeia lateral do grupo M em três classes principais, denominadas A, B e C. A coenzima Q reduzida é reoxidada pelo citocromo B. O centro reagente deste intermediário redox é o átomo de ferro do complexo porfirínico. Quando o citocromo B atua como agente oxidante, o átomo de ferro é convertido a ferro 3+, para ferro 2+. Ou seja, cada molécula de citocromo B aceita um elétron. Como a oxidação da coenzima QH2 envolve a remoção de 2 elétrons, a completa oxidação de uma molécula deste intermediário necessita de 2 moléculas do citocromo B. Os prótons são liberados para o meio. O citocromo B é subsequentemente oxidado pelo citocromo C1. O carreador, como todos os citocromos, é um complexo ferro-porfirina-proteína. Os citocromos diferem entre si com respeito tanto à porção proteica como à porfirínica. Entretanto, as reações redox de todo citocromo envolvem reações de oxidação e redução do ferro. O citocromo C1 reduzido transfere os elétrons para o citocromo C, uma proteína M, frouxamente ligada à cisteína da proteína na superfície interna da membrana. Quando o citocromo C reage com o citocromo C1, ocorre a transferência de elétrons entre os átomos de ferro. A oxidação de uma molécula de ubiquinona H2 é acompanhada pela translocação de 4 prótons através da membrana mitocondrial interna para o espaço intermembranas. Na imagem, podemos observar o fluxo de transporte de elétrons e prótons por meio do complexo 3. Os elétrons passam da ubiquinona H2 para o citocromo C. 4 prótons são translocados através da membrana, 2 da matriz e 2 da ubiquinona H2. O inibidor para esta etapa é a antimicina A, que bloqueia o transporte de elétrons entre ubiquinona e citocromo C. Complexo 4. O complexo 4 oxida o citocromo C e reduz o oxigênio. O complexo 4, citocromo C oxidase, é um complexo proteico que catalisa a transferência de 4 elétrons do citocromo C até o oxigênio molecular para formar água. Os centros redox do complexo 4 nos mamíferos incluem grupos M e íons cobre, situado entre as 13 subunidades em cada metade do complexo dimérico. Cada elétron é transferido do citocromo C para o centro redox cobre-azão, que contém 2 íons cobre, e então para o grupo M azinho. A seguir, o elétron viaja para um centro binuclear que consiste do átomo de ferro, do M azinho 3, e um íon cobre, cobre B. A redução do oxigênio pelos 4 elétrons ocorre no centro binuclear, ferro-cobre. A redução do oxigênio à água consome 4 prótons da matriz mitocondrial. A citocromo C oxidase também transloca 2 prótons da matriz para o espaço intermembrana. O mecanismo preciso desta fase não está totalmente esclarecido. A presença de íons de cobre é crítica para a transferência final dos elétrons para o oxigênio. A imagem mostra o fluxo de elétrons e prótons por meio do complexo 4. Os átomos de ferro dos grupos M no citocromo e os átomos de cobre são oxidados e reduzidos no fluxo de elétrons. O complexo 4 contribui para a concentração de prótons de dois modos. A translocação de prótons da matriz para o espaço intermembrana ocorre em associação com a transferência de elétrons e a formação de água, no qual remove prótons da matriz. Os inibidores dessa etapa é o cianeto, no qual bloqueia a redução de oxigênio pelo citocromo azinho 3. Fosforilação oxidativa. É a fosforilação do ADP a ATP, utilizando a energia liberada por reações de oxirredução. Como ocorre?
A energia do transporte de elétrons é primeiramente utilizada para bombear prótons para o exterior da matriz mitocondrial. A consequência de prótons, isto é, uma concentração diferente de prótons dentro e fora da mitocôndria. A energia conservada nesse gradiente eletroquímico é chamada força próton-motriz. O retorno dos prótons ao interior da mitocôndria é um processo espontâneo, a favor do gradiente eletroquímico, que libera energia. A força próton-motriz capaz de levar à síntese de ATP. Como a membrana interna é impermeável a prótons, estes só podem voltar à matriz e desfazer o gradiente através de sítios específicos da membrana interna, constituídos pelo complexo sintetizador de ATP, ATP sintase. A ATP sintase constitui as microesferas da membrana interna da mitocôndria. São capazes de efetuar o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. A ATP sintase compreende dois componentes. O fator de acoplamento é uma esférica onde contém os sítios de síntese de ATP, e canal de prótons, que fica dentro da membrana interna e é o canal onde os prótons retornam à matriz mitocondrial. E também é o local onde contém o sítio de ligação para a oligomicina, inibidor da ATP sintase. Como ocorre? A ATP sintase é composta de 3 sítios idênticos, aberto, frouxo e apertado. A primeira etapa consiste na ligação da ADP mais o radical fosfato inorgânico ao sítio de formação frouxa. A segunda etapa há a passagem de prótons através da ATP sintase, assim provocando alterações conformacionais nesses 3 sítios. Aberto passa a ser frouxo, frouxo passa a ser apertado e apertado passa a ser aberto. E a terceira etapa, no sítio onde havia ADP mais radical fosfato inorgânico, o ATP é sintetizado e o sítio posterior, o aberto, libera o ATP.